Vamos começar. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Rodrigo Campanassi. Como vocês sabem, a gente voltou a utilizar o meio de comunicação das redes sociais, as nossas lives, elas voltaram. E toda sexta-feira eu tenho planejado a gente utilizar aqui uma sexta-feira filosófica. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu convidei um amigo, um professor, uma pessoa que eu aprendi a admirar, uma pessoa que me mostrou muito. A gente ladeou na faculdade que nós dávamos aula, e hoje ele é meu convidado. A gente vai falar um pouco sobre o pessimismo. E eu só estou esperando o professor Jefferson, ele vai mandar aqui agora, ele vai entrar no link e a gente vai compartilhar essa live. Bom, eu sempre começo, e o professor Jefferson já está entrando, deixa eu admiti-lo aqui. Meu querido professor, tudo bem? E aí, boa noite, tudo bem? Ah, sempre bem, sempre na ordem. E como todo bom filósofo, compromisso, né, com o horário, com tudo direitinho, a gente começou certinho, né, na hora É, planejada. eu tento, né? Não é sempre que eu consigo, não, eu tento. Professor, eu queria te agradecer a sua disposição de participar dessa live com a gente. A gente vai falar sobre pessimismo, ainda mais nesse período de muita confusão, de muito problema que a gente vem enfrentando. Eu acho que essas questões filosóficas, elas são extremamente importantes a gente levar para as pessoas, né? Então, eu queria, de cara, agradecer imensamente. Eu só vou, uma questão técnica aqui, eu tenho que liberar para o público geral. A live está completamente liberada. Bom, vamos lá. Eu sempre começo com uma frase, se você me permitir, né? Eu vou dar um jargãozinho aí popular que diz o seguinte: nada é tão ruim que não pode piorar. Essa é uma É, regra, a lei de Murphy. Hoje a gente vai ter a participação aí do nosso querido professor Jefferson. Jefferson, eu queria que você falasse um pouco o seu currículo, falasse quem você é, para que o pessoal tenha um pouco de noção. eu fui formado na FJF, né? Fiz a graduação na FJF de filosofia, fiz o mestrado na FJF em ciência da religião, a especialização também, e faço doutorado na PUC do Rio hoje, em filosofia mesmo, né? Sempre quis dar aula, trabalhei no ensino médio, trabalhei no ensino superior, trabalho no ensino superior particular, privado, e dar aula é uma coisa que me satisfaz muito, vejo uma função social muito grande no que eu faço, como todas as outras profissões têm, né, grandes funções sociais, e é isso, assim, né, essa carreira de ser professor no Brasil, que tem tantos desafios, né, tantas coisas que você tem que provar para você mesmo e para os outros aí num país que valoriza tão pouco a educação. É mais ou menos isso. Ok. Professor, vamos lá. O que é o pessimismo, professor? Então, o pessimismo é um patinho feio, né? Assim, no ambiente filosófico de modo geral e na nossa sociedade, sobretudo. Essa perspectiva de que o mundo não dá certo, de que o mundo está errado, de que as coisas não vão funcionar, né? De que não importam quantos esforços, né, você faça, as coisas não vão se resolver. Ela é mais ou menos a cara do pessimismo, né? Mas eu queria, assim, antes, diferenciar, assim, dois tipos de pessimismo, né? E dois tipos de otimismo. Você tem um otimismo, assim, que eu chamo de pessimismo, otimismo e pessimismo mais psicológico, né? Que é aquela pessoa que, por alguma disposição psicológica de uma particularidade do trato dela, ela tende a ser mais proativa, ela tende a ser mais ter mais disposição para as coisas, e aquelas pessoas que são mais assim por questões psicológicas avessas a isso, são pessoas mais
ranzinzas, né? Mas acho que a coisa que o copo está mais vazio do que cheio. Quer dizer, isso existe também, mas a nossa discussão aqui hoje, quer dizer, o que eu trouxe, é menos um pessimismo e um otimismo psicológico e mais um pessimismo e um otimismo teórico. Quer dizer, quais são alguns dos argumentos teóricos que podem justificar filosoficamente a sustentação de uma postura mais pessimista ou mais otimista diante da vida, ainda que eu seja uma pessoa psicologicamente otimista. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu sou um otimista psicológico e um pessimista teórico. Né? Eu sou uma pessoa muito otimista das minhas relações particulares, individuais, mas um pessimista teórico. Então é possível ter essas duas coisas, por mais paradoxais que elas pareçam ser e são. Né? A filosofia também vive de paradoxos. Então, assim, eu não estou tratando hoje, não estou trazendo aqui uma questão de discussão de senso comum ou de foro particular, de quem é mais otimista ou menos, não é o que nos interessa. Interessa dizer de alguns argumentos que possam ser teóricos para justificar uma postura ou outra, né? A qualquer momento que alguém quiser me interromper aí, fique à vontade, eu não ligo não, tá? Eu até gosto de ser interrompido, prefiro até. Eu estou acompanhando aqui também, então na medida que for aparecendo alguma pergunta, eu vou te interrompendo, vou te falar. Beleza. Nossa sociedade atual, eu não vou assim me remontar muito ao passado, porque primeiro eu não sou especialista em filosofia antiga, segundo, é mais a circunstância não permite que a gente, né, com o espaço de tempo que tenha, vá muito longe. Mas assim, o nosso tempo presente, do meu ponto de vista, ele é um tempo muito marcado por otimismo, né? E tem várias razões para isso, né? Algumas razões metafísicas, algumas razões não metafísicas. Então, assim, a razão metafísica principal que eu vejo da reificação ou da valorização do otimismo é o cristianismo, né? O cristianismo é uma religião que, embora tenha tido seu Salvador crucificado, né, e aquela coisa toda horrorosa lá da paixão de Cristo, do sangue, do sofrimento, da tortura, ela tem uma mensagem final, uma moral da história, que é muito otimista, né? Quer dizer, se você acreditar nisso que aconteceu, neste homem que sofreu, nessas palavras, nesse homem que não é homem, é Deus, você vai ter o reino dos céus. Por quanto tempo? Eternamente. Ao lado de quem? De Deus. Com qual necessidade? Nenhuma. Quer dizer, você vai ter todos os benefícios, todas as coisas positivas, não vai ter que preocupar com boleto, com doença, com nada, ao lado do Pai. É só aceitar Jesus. Assim, grossíssimo modo, né? O discurso que existe em torno do cristianismo é uma promessa para uma vida eterna. Quer dizer, ainda que as coisas não se realizem nesse plano, né, ainda que nós vivamos aí num mundo, né, num vale de lágrimas, isso é momentâneo. Então existe uma perspectiva para um outro mundo onde tudo, se você aceitar Deus, aceitar a palavra e tal, vai se realizar. Então, assim, de um ponto de vista metafísico, isso é uma grande garantia, né? Você lá o livro de Jó, né? De que no Antigo Testamento, de que por mais sofrimentos que você tenha, tem um Deus que garante que no final as coisas vão dar certo para você, se você for fiel, né? Se você for alguém que se comporta como um filho de Deus, como um servo de Deus, etc. Bom, sim, essa razão metafísica, religiosa é muito forte, né? Nosso otimismo. A outra razão é uma razão ligada a um progresso da consciência, né? Na modernidade isso tem muito a ver com Hegel e Marx, né? O que Marx e Hegel vão dizer de maneira diferente, mas assim, visando mais ou menos a mesma coisa nesse sentido, do progresso, né? Em Hegel, a consciência vai progredindo no estado dialético até chegar, né, num conhecimento absoluto, numa razão absoluta, numa realização de si, né? E isso é positivo, isso é algo bom. E em Marx, as revoluções, e Marx foi aluno de Hegel, né? As revoluções do campo material acontecem, e aí
progressivamente vai acontecendo um nível de consciência nas classes trabalhadoras, né, até nós chegarmos naquele ideal que nunca foi obtido, né, que é o comunismo, onde você teria aí, teoricamente, né, uma sociedade sem propriedade privada, onde todos trabalham para todos, onde as necessidades de todos são vistas como urgentes na dignidade humana. Então, assim, é o progresso da consciência, e Hegel isso se dá de maneira em nível ideal, Marx isso se dá em nível das condições materiais, mas é possível dizer que Marx e Hegel são otimistas, né, nesse sentido de que ambos acreditam, né, que está acontecendo o que vai acontecer, o que sempre aconteceu, um progresso, né, das relações de existência. É interessante que nós capturamos, é só um parênteses que eu estou abrindo, a ideia de evolução. Né? A palavra evolução, que quem inaugurou com força essa palavra foi o Darwin. Na ideia do Darwin de evolução, não está incluído um melhoramento. Né? Isso é muito mal utilizado, o termo é muito mal utilizado. Né? Evolução em Darwin não é que os bichos melhores vão sobreviver, mas os bichos adaptados a uma determinada condição, por acaso, né, por um acaso, por uma contingência, vão continuar e outros, ou seja, supondo que as baratas tenham maior resistência nuclear, à energia nuclear do que nós, se acontecer uma catástrofe atômica, elas vão continuar e nós não, o que não quer dizer que as baratas são seres melhores que nós, né? Não parece. Talvez seja, mas não parece, né? Mas assim, a gente capturou essa ideia de que existe, ou mal interpretou a ideia do termo evolução, né? Que pega uma carona, né, de um progresso, de uma realização, de um crescente, que tem muito a ver com uma leitura hegeliana da história. A história progride, a história está, de alguma forma, a síntese é sempre melhor do que os elementos anteriores a ela. Quer dizer, as antíteses, né? Elas são sempre inferiores ao produto da síntese. Então, você tem um progresso. Bom, esses são dois motivos, um muito metafísico, o outro, de certa forma, metafísico, né? Filosófico, pelo menos, para justificar, assim, né, o otimismo que a gente tem na nossa sociedade hoje. Um outro motivo tem a ver com a produção, o capitalismo industrial. O capitalismo industrial, ele se move a partir, obviamente, né, de uma produção acelerada. E a produtividade, ela tem um veio, vamos dizer assim, de otimismo muito forte. Porque ao produzir, você tem não a sensação, mas a evidência de que você está fazendo algo de antes, algo que não era nada. Quer dizer, se você pega o barro, pega e faz tijolo, você viu que do barro você fez um tijolo. Se você pega peças e monta um carro, você viu que de peças você montou algo. Então, assim, a produção, ela é algo que nos inspira uma positividade. Quer dizer, eu estou saindo de uma matéria-prima, de algo que a princípio não tinha a utilidade que tem, e estou chegando a um conjunto de resultados aí, que são aparelhos, substâncias, medicamentos. E no capitalismo industrial isso acontece de uma maneira altamente acelerada. Então, assim, a ideia da indústria e a objetivação da indústria, a realidade da indústria, ela nos inspira uma certa positividade. De fato, as coisas estão sendo produzidas. Se você entrar numa fábrica de aço, você vai falar, poxa, né, hoje foram produzidas, né, sei lá, 1 milhão de toneladas de aço aqui. Então, você tem, assim, um certo incentivo a ser otimista diante de uma fábrica, diante de uma produção, diante de um conjunto de manufaturas que se dão de maneira extremamente acelerada, né, e com efeitos tecnológicos e com resultados tecnológicos cada vez mais sedutores. Você tá aí, ou só tô... Voltamos? Caiu? Então, peraí que meu som tá... Eu não tô te ouvindo, peraí. Seu som tá desligado aí?
Verifica aí. Bom, você me fez alguma pergunta, eu não respondi, meu som estava desligado? Não, está correndo normalmente. Ok. Então, um terceiro motivo, ou quer dizer, um quarto motivo, também não metafísico, é a reificação da ciência, né? Quer dizer, a ciência é maravilhosa, e ciência não é necessariamente indústria, né? Einstein não era o industrial, Newton não era o industrial, os grandes nomes da ciência não são industriais, são pessoas que amam o conhecimento, né? Então, assim, a reificação da ciência, e a ciência é maravilhosa, né? No sentido de que nós temos hoje a ideia de que a ciência, no seu processo progressivo, e de fato ela é progressiva, ela constrói avanços, né? Objetivamente demonstráveis. Então, a ideia de que a ciência responde a tudo, alcança todos os aspectos da existência humana, pelo fato dela ser progressiva e dar resultados, ela induz na gente, ela produz na gente a sensação de um certo otimismo. Quer dizer, na medida em que a ciência vai bem, muito bem, obrigado, é preciso ser otimista, porque a ciência resolverá todos os problemas, né? A ciência pode não ter resolvido até agora, mas ela resolverá no futuro. Então, essa ideia é uma quarta ideia que sustenta a nossa sensação, ou a nossa percepção, ou a leitura otimista do mundo. E uma outra ideia que eu gostaria de apontar também é a ideia da educabilidade do homem, que parece ser uma ideia de sempre, mas ela é relativamente recente, ela tem a ver com o iluminismo, tem a ver, sobretudo, com Rousseau, né, de que o homem é um ser educável. Então, se o homem é um ser educável, ele só dá errado porque ele foi mal educado. Né? É possível pensar que o homem é bom por natureza. Né? Se ele se dá mal ou se ele é mal, é porque alguma coisa na educação dele não funcionou muito bem. Então, a ideia da educabilidade do homem, que é outra ideia linda, né? Ela colabora, né, para que nós tenhamos uma visão otimista do mundo. Ou seja, nós temos duas razões metafísicas fortes, né? De certa forma, essa terceira da educabilidade também é metafísica, de alguma forma. Então, três razões, né, fortes: a religião, né, o cristianismo, a consciência, no sentido mais amplo da palavra, essa natureza do homem como um ser bom e educável, e duas razões, assim, né, metafísicas, a saber, os altos níveis de produção industrial e a ciência, o desenvolvimento da ciência como nunca aconteceu. Esses são cinco motivos muito fortes para que a gente tenha leituras otimistas do mundo. E que para que vamos dizer assim, mesmo no nosso tempo, o pessimismo seja visto, continue sendo visto como um patinho feio. Mas daí vem os contraditórios, né? Como o pessoal do direito gosta e diz muito bem, os contraditórios em relação a esses argumentos que pus até agora, né? Então, dentro da religião, né? Se há essa promessa toda, e se há essa salvação toda, e se Deus é um ser tão bom, essa pergunta que se coloca, por que há tanto mal no mundo, né? Por que há tanta desgraça? Quer dizer, se nós olharmos com frieza, muitas vezes, Deus parece que não é tão bom quanto a religião prega, né? Ou então, se ele é bom, eu não consigo compreender quais os caminhos que ele traz, que é um discurso muito pertinente às religiões. Quer dizer, não é que Deus seja mal, é que você não consegue entender os caminhos, né, as linhas tortas por onde Deus passa. Então, o sofrimento das crianças, como Dostoiévski levantou, o sofrimento dos inocentes, o Holocausto, a pergunta que se fez após a Segunda Guerra Mundial, né, que levantou grandes fontes de ateísmo, né? Pô, se Deus existe, como o Holocausto foi permitido, né? Como que ele permitiu que crianças inocentes passassem pelas coisas que passaram, e estão passando até agora, né? Na África isso está acontecendo, sob outras formas de terror, né? No Brasil, nos sertões, aí, nos lugares esquecidos. Quer dizer, não é muito simples você dizer que Deus é bom e você que não entendeu o recado. É angustiante. Se você pensar muito bem, entender a bondade de Deus não é muito fácil, se você é deísta, né? Então, assim, é um problema com relação a um dos questionamentos. Um filósofo chamado Leibniz vai levantar, né, essa questão de que o nosso mundo é o melhor dos mundos possíveis, né? Ainda que não seja o mundo o mundo sem mal,
é o melhor dos mundos possíveis, porque um mundo sem mal seria também um mundo sem liberdade, e um mundo sem liberdade é pior do que um mundo sem mal. É um argumento muito sofisticado que o Leibniz usa para dizer que o nosso mundo, embora tenha o mal como presença, ele é melhor do que um mundo sem mal, mas também sem liberdade, né? É um argumento muito interessante. Então, assim, se você pegar o argumento, né, otimista do progresso da consciência, também é muito estranho que depois de Auschwitz, depois da Segunda Guerra Mundial, que nós continuamos, que continue existindo na humanidade pensamentos totalitários, pensamentos de tortura, pensamentos de coisas que já deram errado e estão comprovadas historicamente que deram errado. Quer dizer, se a consciência é tão claramente progressiva, né, não era para acontecer, ou eu posso desconfiar, né, que não era para acontecer uma série de erros que parecem muito parecidos, né, parecidos é ótimo, mas que se mostram ou nos tornam, nos provocam a desconfiança de serem muito parecidos com erros cometidos por ditadores de 60, 70 anos atrás, ou do século XII, né? A ideia de tortura, por exemplo, é uma ideia muito emblemática para isso, né? Tortura foi um método de punição na Idade Média, antes do Estado de Direito, no mundo antigo, e em alguns lugares do mundo antigo, não em todos. E hoje você vê pessoas defendendo isso. Quer dizer, se a consciência tem uma progressão, como é que eu faço com essas coisas que já eram para ter sido, né, superadas ou que, né, e estão voltando? Então, assim, eu tenho essa angústia com essa ideia otimista da progressão, né? Só penso também no capitalismo como algo positivo, porque produz muito, porque gera tecnologias, e de fato nós nunca tivemos um mundo com tantos recursos quanto hoje. Eu costumo falar com os meus alunos que nenhum rei do mundo antigo tinha tanto conforto quanto nós temos, né? Quer dizer, um rei do mundo antigo não tinha geladeira. Você vai no mercado hoje, você vai lá, pega, escolhe um peixe que foi criado do outro lado do mundo e compra. Você tem condição de comprar. Mas aí também é uma certa ilusão, porque quem que tem acesso a isso, né? Quantitativamente, quais são as pessoas que têm acesso aos benefícios, ou aos maiores benefícios que o capitalismo propõe, né? A concentração de renda, isso é um dado do Fórum de Davos, ela vem aumentando, né? Quer dizer, a desigualdade social vem aumentando, os níveis de miséria são altíssimos. Quer dizer, falando da minha bolha, falando das pessoas com quem eu convivo, eu penso que o capitalismo é muito bom. Eu tenho um carro muito bom, eu tenho uma casa legal, estou agora falando no equipamento, né, altíssimamente sofisticado. Agora, quantas pessoas têm acesso a essas coisas, né? Melhor dizendo, quantas pessoas têm acesso à comida? Né? Quantas pessoas passam fome no mundo? Né? O número de pessoas que passam fome no mundo é muito alto. Né? O número de pessoas que não têm saneamento básico no Brasil é absurdamente alto. Em torno de 100 milhões de pessoas, é um dado do governo. Então, assim, quantas pessoas têm realmente acesso aos benefícios que a produção industrial gera? Para que eu possa dizer, né, que ela é um motivo, um argumento para o otimismo assim, suficiente, sem falar nos danos à natureza, né? Em menos de 70 anos, nós destruímos mais do que toda a espécie humana desde que ela apareceu. Então, assim, esse é outro elemento que, se a gente for entrar no mérito, é muito dramático. Talvez seja o elemento mais dramático. Até que ponto a produção industrial é positiva nos moldes que se fez, que se constrói, na medida em que ela está colocando o planeta, o equilíbrio do planeta, né, em risco, e a nossa própria existência, porque o planeta continua, né, as bactérias vão ficar aí, nós desaparecemos, a nossa existência é muito mais frágil do que a delas. Bom, então, um outro contra-argumento, né, em relação à educabilidade do homem, contra esse argumento positivo, otimista da educabilidade do homem, se o homem é educável e se há educação, por que pessoas educadas, por que pessoas que vêm de famílias supostamente equilibradas, supostamente carinhosas, né? E, de vez em quando, surge um assassino dessa família, surge um pedófilo dessa família, surge, enfim, né? Então, eu estou querendo dizer que todos os argumentos para o otimismo, eles podem ser muito bons, e são muitos deles, mas eles não são absolutos, né?
como não são também os argumentos absolutos para o pessimismo na filosofia, né? Em filosofia, o Karl Popper já diz isso muito bem, os argumentos são refutáveis, são irrefutáveis, né? Se você assume uma postura ou outra, você tem como sustentar aquilo contra-argumentando, e a prova 100% cabal nunca vai aparecer. É diferente na ciência, né? Matemática é mensurável, você consegue levar no laboratório e provar que a sua hipótese é a correta e não a do outro por um resultado objetivo, matemático. Agora, em filosofia, nós temos essas duas possibilidades, discutindo hoje, né? Existem milhares e tem essas duas, né? De que não necessariamente ser otimista é algo óbvio, o otimismo é algo óbvio, ou tampouco o pessimismo é algo óbvio. Hoje vou falar aqui, né, sobre uma certa plausibilidade do pessimismo, né? Então, além desses argumentos que eu disse até agora, nós estamos num momento de pandemia, né? E o que a pandemia mostra para a gente? A pandemia mostra para a gente a nossa ridícula fragilidade, né? Quer dizer, toda a ciência, toda a religião, toda a nossa cultura, todo esse progresso mental, da consciência, toda essa luta política, né? Todos esses espaços alcançados e esse homem capaz de enxergar galáxias é ameaçado por um vírus, um bicho que nem é um bicho direito, né? É um ser que, até onde sabemos, não tem a mínima consciência de si, e nós somos ameaçados, e nós somos humilhados por isso, né? Quer dizer, não somos humilhados não só pelo vírus, mas pela nossa reação com os nossos semelhantes diante de uma condição de ameaça, né? Diante de uma condição de ameaça, o que as pessoas fazem? Estocam papel higiênico, estocam comida, vendem álcool gel mais caro. Quer dizer, até que ponto o ser humano é, de fato, né, uma flor da natureza, né, na medida em que ele, nas condições de pressão, se comporta de uma forma extremamente egoísta, né? E o filósofo que eu estudo mais, que é Schopenhauer, vai dizer que é exatamente isso, esse aspecto, o egoísmo no ser humano, quer dizer, na existência humana, é justamente o egoísmo que mostra o quanto nós não podemos ser pessimistas com relação à nossa própria existência, porque nós somos egoístas, né? Os nossos afetos, eles se dão na medida em que as pessoas pelas quais eu tenho afetos positivos, elas satisfazem os meus desejos, né? Então, um exemplo meio chocante que eu costumo dar, se você pega um neném mamando, né, e você olha aquilo com olhos assim muito doces, nossa, como a criança é pura, na verdade não, eu posso ler dessa forma, a criança está achando aquilo muito bom e está sorrindo porque ela está sendo alimentada por aquele ponto. Quer dizer, existe desde a infância uma necessidade de comida, e quem dá essa necessidade é a mãe. Então, o amor e a simpatia, ou seja, se a criança estivesse mamando no peito de uma outra mulher que não fosse a mãe, o afeto seria desenvolvido com essa outra mulher. Ou se fosse uma máquina, ou se fosse, enfim, se fosse um outro bicho, né? É meio chocante dizer isso, mas assim, essa leitura mais pessimista indica o quê? Nós somos seres desejantes. Então, nós gostamos dos outros à medida em que esse outro nos atende. Seja porque atende uma necessidade nossa, seja porque atende uma expectativa nossa. Então eu gosto do outro não porque o outro é o outro, eu gosto do outro porque o outro concorda comigo, eu gosto do outro porque o outro me alimenta, eu gosto do outro porque o outro... Quer dizer, há pouca compaixão e muito sentimento ligado, amarrado, sustentado por relações de interesse egoísta, né? E para filósofos como Schopenhauer, Hobbes, né, de outra forma, de uma argumentação mais política, Schopenhauer argumenta de uma forma mais metafísica, né? Isso é algo irresolvível, vamos dizer assim. Não há resolução para isso. Quer dizer, a natureza do ser vivo e do homem, ela é negativa, ela é má, ela acaba levando a lugares ruins porque ela é egoísta. Ela disputa para si todos os espaços. E o desejo, né, essa natureza desejante nossa, ela é insaciável. Quer dizer, ainda que
todo mundo me satisfizesse, todo mundo concordasse comigo, ainda que todo mundo me atendesse, eu seria alguém infeliz, porque o meu desejo nunca é saciado. Eu sacio um desejo e esse ponto é ponto para eu eleger um outro desejo, que ao ser saciado vai eleger um outro desejo e eu nunca estarei satisfeito. Quer dizer, a ciência não é capaz. É a angústia que nós temos quando, por exemplo, ficamos namorando um celular, né? Ou um aparelho qualquer, um carro, muitos anos, ou muito tempo, alguns meses, e aí você vai lá e compra. E aí você tem aquele fetiche, né? De, sei lá, 2 semanas, um mês, dois, né? Eu costumo falar que o melhor carro que você vai ter na sua vida é o primeiro. Porque nenhum outro carro vai te dar aquela sensação do primeiro carro. O carrinho, né? Aquele negócio de você pegar o carro, ir na casa dos amigos, encher o carro de amigo, e passear, e não saber dirigir direito, e aquelas emoções, né? Elas vão se dar depois, no terceiro, no quarto, quinto carro, por melhores que eles sejam. Então, assim, a saciabilidade do desejo não acontece, porque a natureza do desejo é continuar desejando. E, portanto, nós nunca estaremos felizes. E pior ainda, né? Quando nós nos esforçamos para conseguir algo, o esforço é enorme, né? Se eu não consigo, a decepção, a vergonha, a frustração é absurdamente grande. E se eu consigo, a satisfação é desproporcional, ela é pequena. Quer dizer, o esforço é alto, se eu consigo, a satisfação é pequena ou curta, se eu não consigo, a frustração talvez dure a vida inteira. Então, assim, eu sou escravo de ter que conseguir e eu não vou conseguir sempre, e quando eu não consigo, a dor da frustração supere muito a alegria da conquista. O que é algo, parece que um historiador, que se agora, de Alexandre, disse que Alexandre subiu, né, uma vez em uma montanha lá, e no auge do seu extenso e curto, em termos de tempo, né, de duração do império, disse, e Alexandre chorou, pois não havia mais nada a ser conquistado. Né? E Alexandre chorou, pois não havia mais nada a ser conquistado. Quer dizer, Dostoiévski também diz, né? Se você for preso num castelo e esse castelo tiver todas as melhores comidas, os melhores prazeres, mas se você desconfiar que está preso ali, você vai querer saltar os muros do castelo, se arriscando a coisas ruins, só para, né, ter liberdade. Né? E liberdade tem a ver com isso, em você poder querer coisas que até então não conseguiu, até então não quis, né? Mas, enfim, para não abrir demais mais do que eu já estou abrindo, existe um conjunto de argumentos, né? E esse do egoísmo eu acho muito pertinente para sustentar um certo pessimismo no mundo. E você vai dizer, Jefferson, de que serve isso, né? Para que serve uma pessoa pessimista? Outro dia eu vi o grande professor Marcelo de Cortella criticando o pessimismo, mas quem sou eu, né, perto dele, mas eu estou dizendo assim, para que serve o pessimismo? Né? O pessimismo serve para você ser uma pessoa melhor, paradoxalmente. Por quê? Se você entende que o mundo é ruim, ou que as pessoas, de modo geral, são muito egoístas, e você é egoísta, você não consegue ser moralista. Você não consegue não ter compaixão. Você não consegue se colocar um ponto acima dos demais. Você reconhece uma determinada miséria humana da qual você faz parte, e isso pode fazer com que você seja menos ruim. Consciente da sua natureza ruim, você consegue evitar determinados impulsos. Quer dizer, você consegue se vigiar mais. O que é menos possível, penso eu, na leitura que tenho, de alguém que se julga melhor. E se esses caras, como Schopenhauer, estão certos, essa pessoa que se julga melhor, ela não é melhor. Ela se julga melhor, mas ela disfarça os seus egoísmos com coisas, por exemplo, todo mundo conhece essas pessoas que só conseguem ser boas com as outras quando ela está bem. Por exemplo, a pessoa só consegue te parabenizar se ela está numa situação superior a você. Se ela está numa situação inferior,
ela não consegue se satisfazer com o seu sucesso. Ela só se satisfaz se ela te ajuda. E se ela te ajuda, o que é algo bom, mas ela sente que ela está numa posição superior. Então isso faz bem para o ego dela, faz bem para ela mesma, mais do que para você. Não raramente a gente observa pessoas que, diante de uma situação de conquista de um amigo, de alguma coisa que supera o que ela tem financeiramente, amorosamente, em qualquer campo, essa pessoa não consegue ficar feliz. Por quê? Porque se ela ajudasse numa posição superior, sim, mas aí não é o outro que está deixando ela feliz. É ela se sentir capaz de ajudar e aí ela se sente superior, se sente melhor, né? É um tipo de exemplo, né? Então, assim, a prerrogativa metafísica, né, de que o mundo é mau ou de que o ser humano é egoísta, ela tem enormes apontamentos, né, assim, enormes apoios para que a gente possa sustentar, né, porque, como eu disse, você precisa ter uma certa ilusão, ou uma certa, não uma certa ilusão, mas abordar o assunto de maneira meio rasa, para dizer que Deus, obviamente, é bom. Não é óbvio que Deus seja bom. Não é óbvio. Né? Eu posso acreditar nisso, mas não é óbvio. Porque se fosse óbvio, como é que eu trato as pestes? Não é óbvio. Como é que, obviamente, Deus é bom numa peste que mata crianças? Né? Não tem a resposta, mas assim, não é óbvio. Né? Como é que, obviamente, a consciência progride se nós estamos perto de acabar com a natureza? Se nós eliminamos seres, né, matamos outros seres, né, por razões mais torpes possíveis, né? A caça, por exemplo, esportiva, né? Um sujeito é capaz de matar um tigre ou um leão simplesmente para colocar a cabeça dele na sala. Então, assim, até que ponto a consciência progride se nós comemos carne e nós não pensamos no impacto, no sofrimento que isso gera, né? Nos seres, nos animais de abate, né? Eu, por exemplo, acho que o meu maior erro moral é comer carne. Ah, pode, perdão, eu falo muito mesmo, pode me interromper. Não, não. Eu estava me embebedando aqui com tanta informação e adorando. Eu queria te fazer uma pergunta. Porque Schopenhauer e depois Nietzsche, de certa forma até, né? Eles já trouxeram essa visão na minha concepção, não poderia usar essa palavra de repente, mas essa visão crítica de toda a existência humana, seria uma certa forma de uma crítica, ou pelo menos um reconhecimento do pessimismo. Mas, se você leva em consideração que eles são antes, né, ambos, né, são antes, e bem antes, a doutrina de ambos, é bem antes das duas guerras mundiais, né? Nietzsche morre em 1900, então a Primeira Guerra foi 14, 15 anos depois, e depois teve a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, percebendo todo esse pessimismo, e as pessoas já sabiam, porque ambos já eram muito famosos, né? Nietzsche ainda teve um sucesso em vida, o Schopenhauer parece que já foi mais depois da morte dele, que ele bombou mesmo, mas de qualquer forma, as pessoas já sabiam desses problemas. E mesmo assim, a gente não caminhou para melhor. E aí eu queria até, complementando essa pergunta, que eu queria que você me respondesse. Qual é a sua opinião? Aonde foi que a gente errou ali, mesmo percebendo para isso? E, em contrapartida, eu queria até fazer aqui um reconhecimento da sua apresentação, que eu gostei demais. Estou gostando demais, porque ela coincide muito com algo que eu estudei há muito tempo atrás, no nosso mestrado, no meu mestrado, que eu cheguei a conversar contigo, né? Que era, justamente, eu falei sobre bioética, biodireito, princípio de responsabilidade, do Hans Jonas, que era justamente isso. Olha, você percebe que o mundo é perigoso, que as pessoas são perigosas, que o avanço tecnológico é perigoso, e mesmo assim você vai continuar tendo e avançando. Não sei se seria um avanço, mas você continua seguindo esse caminho.
E aí ele até lança o que ele fala, o princípio de responsabilidade, né? Ele vai falar da heurística do medo, ou seja, todos os caminhos são possíveis. Entre aqueles, vai para o caminho mais seguro aqui, porque o negócio pode pegar. Eu queria que você justamente falasse aonde foi que a gente errou, se você tem essa resposta, ou se não tem. Eu estou te dando até um tempinho para poder pensar, porque, olha, mesmo todo mundo percebendo que existem problemas, e mesmo assim a gente fez duas grandes guerras, a gente está enfrentando uma série de problemas sociais, e aí? Eu não tenho a resposta, né? Claro que não. Mas, assim, é interessante o seguinte: a pergunta, ela pressupõe, do meu ponto de vista, uma determinada leitura. Quando você diz assim, aonde foi que nós erramos, você está pressupondo que havia o que fazer. Quando você diz, onde é que foi que nós erramos? Você está pressupondo que havia o que fazer. Quer dizer, é uma leitura de que é um processo que pode dar certo. No ponto de vista de Schopenhauer, o processo não tem como dar certo. Quer dizer, não há o que fazer. Você tem um cuidado paliativo, você tem como, assim, não ser, não alimentar excessivamente o que de ruim já existe. Mas não há uma solução a não ser a anulação da própria existência, né? O que é algo muito radical que não dá para eu falar aqui agora, eu acredito que não. Mas, assim, a pergunta onde é que foi que nós erramos é uma pergunta que já pressupõe uma possibilidade de solução, que não foi dada até agora, mas que pode ser dada. Né? Não é raro que a filosofia trabalhe com perspectivas, vamos dizer assim, com verdades que não têm a ver com um tempo estabelecido. Quer dizer, quando Platão fala lá das ideias, quando fala lá da concepção de mundo que ele tem, ele não fala que isso é válido para um tempo. Isso sempre foi assim. Se você pegar o time, o Platão está lá descrevendo como sempre foi e como sempre vai ser. Se você pegar um cientista do nosso tempo também, falando do universo, ele não está falando que o universo passou a ser assim depois que ou não. O universo sempre foi e sempre será. Né? Quer dizer, então, existem algumas leituras que pressupõem que existe algo a fazer e outras que dizem que não há algo a fazer. Né? Um físico, se você conversar com ele, falar com ele, mas onde é que o cosmo errou na gravidade? Não tem essa pergunta. Quer dizer, a gravidade existe como tal e sempre vai existir, sempre existiu, né? E não há que fazer essa pergunta. Então, assim, se nós entendermos que existe uma solução, né? Aí a pergunta onde é que nós erramos faz sentido, né? E aí a resposta para essa pergunta é uma árvore com milhares de galhos, né? Nós erramos em termos políticos, nós erramos em termos tecnológicos, nós erramos em termos de assumir determinados paradigmas da concepção do homem. Por exemplo, nós erramos gravemente quando nós entendemos que as mulheres no passado eram seres inferiores a nós em termos de inteligência, né? Quanto a humanidade perdeu em termos de ciência, porque metade da sua população estava privada de estudar, de produzir ciência, né? Isso é raramente considerado, né? Quanto nós perdemos em julgar culturas, né, valores de culturas que desapareceram, né? A América, por exemplo, a cultura dos índios que povoaram a América foi dizimada. Então, enquanto nós perdemos nessa leitura, não nossa, mas dos europeus, né, de exterminar, talvez nós tivéssemos hoje um mundo que tivesse um equilíbrio natural maior, melhor, mais biodiversidade, mais harmonia. Quer dizer, essa história de que nós vivemos num mundo excelente, porque é um mundo do trabalho, onde as pessoas trabalham demais, né? Todo mundo trabalha demais. O trabalho, nós assumimos determinados paradigmas, muitos, no campo do trabalho, no campo do gênero, no campo das relações interraciais, no campo das relações políticas, e que, assim, você é capaz de podar ou de achar erros em todos esses campos. Então, eu penso que não há uma resposta. Onde é que foi nós erramos neste ponto, né? Eu acho que nós erramos em muitos pontos, né?
se nós entendermos que há uma solução. Se nós não entendermos que há uma solução, no sentido de S maiúsculo, há solução, ou seja, a condição é precária e vai sempre ser precária, essa mesma árvore serve, mas ela não vai resolver. Quer dizer, você pode ir corrigindo, você pode ir buscando maneira de otimização, tendo consciência de que não vai nunca chegar a um ponto de eliminar a raiz negativa de todo o mal, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que, por exemplo, né, você diz assim, nós temos hoje um discurso muito forte dos coaching, né, que dizem que você vai vencer, você vai conseguir, você vai... Poxa, isso é bacana, mas assim, eu costumo dizer que a vida vence todo mundo. Todo mundo perde, na verdade ninguém vence. A doença vence todo mundo, a velhice vence todo mundo, o acidente vence todo mundo. Em algum momento você vai ser vencido e a todo momento. Então, a ideia de que você é um vencedor, ela por um lado é muito boa porque ela te levanta, te coloca para frente e tal, mas por outro lado é um grande laço no seu pé porque ela não te deixa preparado para a radicalidade da vida. Quer dizer, se você já passou por um hospital, se você já teve uma doença séria, se você perdeu um amigo, né, uma pessoa muito próxima, viu uma pessoa adoecer, você vê o quanto a vida é precária, o quanto tudo é muito rápido, passageiro, né? Então, assim, parece que foi o que fez o Siddhartha Gautama, né? O Buda abandonar a sua vida de riqueza e se desiludir com aquilo, né? E viver uma vida no deserto. Então, isso é muito comum. Schopenhauer mesmo fala dessas pessoas santas, né? Que abandonaram o ego, né? O si, o desejo, para poder se anular em termos de desejo e viver uma vida o mais próximo da santidade possível. Esse é um ponto. E outro ponto, eu só queria fazer uma observação seguinte: o Nietzsche é muito próximo de Schopenhauer no início. Quer dizer, quem leva Nietzsche a filosofar, quem seduz Nietzsche para a filosofia, é Schopenhauer. Só que depois Nietzsche rompe com Schopenhauer num ponto fundamental. Mas é importante, quer dizer, ao passo que em Schopenhauer a vontade tem que ser negada, porque o egoísmo é ruim, para Nietzsche a vontade tem que ser afirmada, né? E isso Nietzsche vê assim, uma espécie de contaminação em Schopenhauer que não pode acontecer. Quer dizer, Nietzsche vai dizer que os gregos só foram a grande civilização que foi porque eles afirmaram a vontade. Eles são... E ele vai dizer num livro chamado A Vontade de Poder, né, uma citação do Nietzsche muito interessante: bom ver uma Europa cada vez mais belicosa, cada vez mais carnívora, cada vez mais desejante. Então, assim, Nietzsche ele vai completamente contra ao que eticamente Schopenhauer aponta, que é uma negação da vontade do desejo. Para Nietzsche, é a afirmação dessa vontade, tanto é que, né, de quem que Nietzsche admira na música é o Wagner, né? E a música de Wagner é uma música positiva, é uma música até beligerante, de certa forma, né? O som de Wagner não é o som de Bach, não é um som angelical, é um som de tropas, é um som pesado, é uma marcha, né? Assim, é o espírito da obra de Wagner passa mais por aí. Então, assim, é só essa observação que eu queria fazer. Mas, enfim, não tenho a resposta, né? Não tenho essa resposta. Ok. Professor, eu queria aqui agradecer imensamente. A gente já está indo para 50 minutos de live. Eu gostaria que você fizesse aqui alguma recomendação de livro ou vídeo. O que você pode indicar para quem está assistindo a gente? A recomendação que eu faço é que você tenha contato com matrizes de pensamento divergentes. Que você não se enclausure única matriz. Então, por exemplo, o pessimista teórico é muito rico e importante para mim ler um otimista teórico, porque o enclausuramento ele faz com que a gente fique cego para as coisas que a gente quer defender. E a gente defende o mal. Quando a gente defende olhando só quem fala como a gente acaba defendendo
pior do que a gente poderia defender. Então, a recomendação que eu faço não é de uma obra específica, mas assim, visite os pensamentos que não são condizentes com o que você defende, porque você vai encontrar ali, às vezes, argumentos muito bons que te ajudam a sofisticar a sua própria argumentação, né? Nenhum grande pensador que eu tenho notícia era alguém enclausurado só naquilo que ele defendia. Ele conhecia os seus rivais, ele conhecia, né? E alguns deles reconheceram a verdade de um rival. Um exemplo grande para isso é Kant, né? Kant pega e, em determinado ponto, reconhece que Hume estava certo. E aí ele tem que reformular a filosofia, né? E se torna Kant por fazer isso, por reconhecer que teria que mudar as coisas. Então, assim, reconhecer é um ato de inteligência, né? Reconhecer que não, eu até defendo isso, mas nisso aqui eu não sei dar conta, nisso aqui não é bem assim, né? Eu tenho que sofisticar o argumento, ou então o argumento não é mais sustentável, né? Eu acho que isso é o melhor conselho que eu posso dar nesse momento. Não é de uma obra específica, mas de visitar as obras, né? E eu faço esse conselho, dois conselhos, não só para obras filosóficas, mas para música, né? Por exemplo, a arte. Ah, eu só ouço música internacional. Poxa, quanta coisa você está perdendo, né? Ah, mas eu só ouço sertanejo, mas quanta coisa você está perdendo? Ah, quer dizer, eu só ouço música clássica, mas quanta coisa você está perdendo? Porque existe uma riqueza enorme, né, no que o ser humano produziu, em termos de música, em termos de filosofia, em termos de ciência. E aí você vai ter seu posicionamento, e esse posicionamento vai ser tanto mais eficiente quanto maior for, do meu ponto de vista, o escopo de visitações que você consegue fazer em argumentos contrários. Assim que a filosofia foi se desenvolvendo, né? Platão argumenta com posições contrárias a dele, né? E se Platão argumenta, por que eu não vou argumentar, né? Como é ridículo, se Platão argumenta, se Kant argumenta, se Hegel argumenta, se os caras, os maiores, né? Esses gênios, né? Que a gente nem chega perto, né? Estão tão longe, eles admitem o valor desses argumentos e levam, né, para os seus escritos, por que eu não vou fazer? Né? Então é uma certa arrogância que existe no meio intelectual, em alunos, professores, colegas, que a gente deve evitar, porque há uma tentação muito grande da gente sentar numa zona de conforto e falar, não, né? Tal filósofo disse toda a verdade, o caminho é a vida e ponto, né? Ah, não, é o outro filósofo. E aí a gente fica numa briga que não chega a lugar nenhum e a gente adoece, morre e, enfim, fez muito menos do que poderia fazer para nós mesmos e para os outros, né? Enfim, eu costumo dizer que o único que tem obrigação de pensar que disse a verdade em relação a Hegel é o próprio Hegel, né? Mas aí ele é Hegel, aí não sou eu, né? Aí, se eu fosse alguém do calibre intelectual do Hegel, eu poderia ter essa prerrogativa, né? Ou do Hegel, ou do Kant, não é o caso, né? Não é o meu, não é o seu. Então a gente tem que ter uma certa humildade, olhar para o céu, assim, desse céu de estrelas, né? E ver a beleza delas, e tentar aprender, e tentar ponderar. Eu acho que esse é um caminho mais sensato, vamos dizer assim, do uso que a filosofia pode ter na nossa vida. Professor, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos que participaram aqui, a Claudete, a Paloma, a Daiane. A Claudete, inclusive, falou, ó, excelente recomendação, estamos precisando ouvir o diferente, pensar fora da nossa esfera, aprender com isso, magnífico. Né? Ela deu parabéns. A Paloma falou do Dostoiévski, também acha. Eu gostaria só de fazer uma complementação aqui, né? Um elogio a todos que acompanham esses assuntos extremamente filosóficos. Agradecer a todo mundo e falar que realmente a gente está vivendo um período tão complicado, né? Que a questão da bolha, e às vezes as pessoas se fecham na sua bolha e elas não se abrem para o mundo, não conseguem, pelo menos, querer ouvir o outro, né? Uma dissonância cognitiva extrema.
Eu até tenho uma teoria para isso, né? Seria uma outra live para a gente poder justificar, aonde estaria nesse viés de confirmação do que está acontecendo. Mas hoje, estudando para vir aqui, para poder, né, participar e assistir, fui ver com relação ao pessimismo, não é a base teórica que eu sigo, mas eu admiro extremamente, gosto demais, acho o Schopenhauer um cara fora de série, inclusive, né, óbvio, uma das coisas que eu estudo está dentro de Schopenhauer, que é a dialética erística, né, eu estou até escrevendo alguma coisa com relação a isso, a sofística e tal, dando uma outra perspectiva, mas hoje eu achei uma frasezinha que eu achei sensacional e eu queria trazer para você, para a gente finalizar aqui, que foi o seguinte: o otimista é um tolo, o pessimista é chato, bom mesmo é ser realista esperançoso, né? Então, essa frase é inclusive do autor do Alto da Compadecida, né? Que também é um cara sensacional. Então, eu queria aqui agradecer a todos, estão falando que amaram. A Paloma, quando ele questionou a vontade de Deus, que eu usei o exemplo. Ah, tá, Paloma, entendi. No mais, professor, muito obrigado. Acta fábula, ou seja, a história foi contada. E numa próxima oportunidade, se você tiver um tempo, tiver uma agenda, vem participar comigo, vem fazer live. Eu acho que é muito bom a gente levar conhecimento. Conhecimento é a única coisa que não excede, né? O resto, tudo demais é ruim, e de menos também, né? Mas o conhecimento é o único que você pode ter demais que nunca vai transformar. No mais, muito obrigado, professor. E a gente vai encerrar aqui a live. Tá bom, gente? Eu que Obrigado. agradeço aí, tá? Um abraço.